de leitura entre os jovens atualmente? Como é que avalia, de forma geral, os hábitos de leitura dos jovens em Angola? Na verdade, não vamos trazer dados quantitativos, mas sim qualitativos. Atualmente, os jovens têm lido pouco, mas nestes poucos, tal como disse, vamos trazer dados qualitativos. Destes poucos, leem de facto muito bem, porque ler tem passos. E uma vez que tem passos, tem regras, e alguns ainda estão na primeira fase de leitura, e é lá onde tudo começa. Mas os jovens, até um certo ponto, não venham a ser culpados por perca destes hábitos. Até porque atualmente as tecnologias, não é, digitais, têm ocupado uma grande parte do tempo e da atenção dos mesmos jovens. Isso vem a ser, não vem a ser um desincentivo, não vem a ser um retrocesso, mas um progresso. Entretanto, como usar estas tecnologias é lá onde assenta o nosso grande problema. Acredita então que os jovens estão a ler, portanto, menos do que no passado, ou nem por isso? Eu acredito que estão a ler menos do que no passado, porque no passado nós tínhamos hábitos de leitura tradicional, fruto de livros, e a leitura começa sobretudo na oralidade, por intermédio dos nossos pais, encarregados de educação. Hoje fala-se que os jovens não estão a ler porque as escolas, os professores, sobretudo, não estão a incentivar. Mas, na verdade, este incentivo não começa na escola. Quando falamos de escola, falamos de um outro passo de leitura. Entretanto, dentre os passos de leitura que devemos ter em conta, nós começamos, por exemplo, por leituras rápidas, aquelas leituras que nós fizemos sem prestar bastante atenção. Não importa o lugar em que a gente fez, a gente está sempre a lhe deparar com as informações que a gente lê, mas não acabamos por obter, na sua essência, aquilo que nós lemos. Porém, os pais em casa devem reservar tempo, ou tempo nesse caso específico, para lerem para os filhos. Devem, de facto, informar aos filhos sobre a importância da leitura. E a leitura não deve ser mecanizada. Quando falo de leitura mecanizada, é quando nós, enquanto pais, enquanto professor, obrigamos os estudantes a ler, mesmo quando eles não querem ler, em troca, não é, de algum, digamos, de alguma prenda, não é? Entretanto, estes tipos de incentivo levam a juventude a perderem o amor pela leitura. Por quê? Porque esses, por sua vez, pensarão que ler é um caráter, é uma tarefa obrigatória, quando deveria ser uma tarefa de lazer, de prazer. E a partir da leitura em si, devemos incutir aos nossos mais novos que nós aprendemos muito, nós conhecemos o mundo por intermédio da leitura. Criamos ou construímos o nosso pensamento crítico lendo. E a última fase, digamos, da leitura, é a leitura reflexiva. O que é isto, a leitura reflexiva? A leitura reflexiva é aquela leitura que nós aprendemos digamos, na academia. Aprendemos na academia por intermédio dos professores, porque até nesta fase o jovem, não lê só por ler, deve saber por que está a ler. E deve trazer um confronto dialético, não é? Nesse caso, conversar com o texto, interrogar por que o autor escreveu desse jeito e não daquele jeito. O que está por detrás destas palavras? Claro, passando primeiro pela leitura literal, onde lemos para entender apenas. E primeiro devemos entender.
E essa leitura para entender o que o autor traz começa em casa, com os pais. Começa com um conto. O pai, os pais, nesse caso, devem conversar com os filhos. A partir da conversa, começamos a perceber o que os nossos filhos gostam. É a partir daquilo que eles gostam que vamos trazer assuntos relativamente a estes gostos e procurar livros que falam exatamente sobre isso para começar já a criar o amor, o hábito de leitura aos mesmos. E quanto mais cedo este hábito começar, melhor. E com o tempo vão pura e simplesmente desenvolvendo os mesmos. É nosso convidado hoje Daniel Salomão, que é escritor com 2 obras lançadas. Vamos fazer uma pequena pausa para termos boa música.